E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o estudo do efeito Hall. Observe o quadro. Nele temos uma barra condutora onde se estabelece uma densidade de corrente representada pelo vetor J na mesma direção e sentido do eixo X. Essa barra condutora está imersa em uma região do espaço onde atua um campo magnético uniforme, orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. Assumindo que os portadores de carga que constituem a corrente elétrica tenham carga Qzinho, o vetor densidade de corrente J, conforme já vimos em vídeos anteriores, é dado por Nzinho, o número de portadores de carga por unidade de volume, vezes a carga Qzinho de cada portador, vezes a velocidade de deriva de tais portadores na corrente elétrica, x versor. Muito bem. Já a força magnética que atua em cada portador de carga é dada pela seguinte expressão. Nós temos Qzinho, que multiplica o produto vetorial entre os vetores velocidade e campo magnético. Sendo assim, a força magnética fica dada por Qzinho, que multiplica V x versor, produto vetorial com B, Z versor. Muito bem? Aplicando a regra da mão direita a esse produto vetorial, nós vamos obter o seguinte resultado. Antes disso, vamos colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do eixo X e vamos girá-la de encontro ao eixo Z. Consequentemente, o dedão aponta na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Y. Logo, a força magnética é dada por QVB menos Y versor. Muito bem. Observe as expressões obtidas e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, assumindo agora que os portadores de carga que constituem a corrente elétrica tenham carga positiva, neste caso a condução é feita por buracos, o que ocorre em alguns metais, a força magnética estará atuando de cima para baixo, conforme ilustra essa expressão. Consequentemente, as cargas positivas serão desviadas de sua trajetória original em direção à base inferior da barra condutora, deixando-a carregada positivamente. Consequentemente, a base superior ficará carregada negativamente. Assumindo agora que os portadores de carga que constituem a corrente elétrica tenham carga negativa, a força magnética continuará agindo de cima para baixo, conforme ilustra essa expressão. Consequentemente, as cargas negativas serão desviadas de sua trajetória original em direção à base inferior da barra condutora, deixando-a carregada negativamente. Consequentemente, a base superior ficará carregada positivamente. Analisando as duas figuras, vemos que, na primeira situação, é a base inferior da barra que possui o maior potencial elétrico. Já na segunda situação, é a base superior da barra condutora que possui o maior valor de potencial elétrico. Muito bem? Antes de prosseguir, vamos reforçar um pouco mais esses resultados obtidos. Voltando para a situação em que Qzinho é maior do que zero. Se Qzinho é maior do que zero, a carga entra nessa expressão positiva. E conforme nós já vimos em vídeos anteriores, quando a carga é positiva, ela se movimenta na mesma direção e sentido do vetor densidade de corrente. Consequentemente, a velocidade de deriva de tais portadores está de fato na mesma direção e sentido do eixo X. E a partir dos cálculos, vemos que a força magnética está atuando de cima para baixo, conforme ilustrado, justificando a polaridade da barra condutora na primeira situação. Assumindo que as cargas são negativas e trazendo esse resultado para essa expressão, nós vamos chegar exatamente no mesmo resultado. Observe o seguinte: se a carga é negativa, Qzinho aqui dentro está com um sinal negativo. Só que agora,
se os portadores de carga possuem carga elétrica negativa, eles vão estar se movendo na mesma direção, porém em sentido oposto ao eixo X. Ou seja, na mesma direção, porém em sentido oposto ao vetor J. Consequentemente, a velocidade de deriva nessa expressão vai aparecer com menos x versor. Ora, se Qzinho é negativo e aqui aparece menos x versor, a expressão da força fica inalterada. Portanto, nas duas situações, a força magnética estará atuando de fato de cima para baixo conforme ilustrado, o que justifica a polaridade da barra condutora na segunda situação. Muito bem? Note ainda que o efeito Hall pode ser utilizado na determinação do sinal dos portadores de carga que constituem a corrente elétrica a partir da medida da diferença de potencial existente entre a base inferior e a base superior. Analisando mais uma vez essas duas figuras, vemos que vai surgir um campo elétrico orientado na direção vertical. Na primeira situação, o campo elétrico estará orientado na vertical e para cima, da base de maior para a base de menor potencial elétrico. Já na segunda situação, o campo elétrico estará orientado na vertical e para baixo, mais uma vez, da região de maior para a região de menor potencial elétrico. Muito bem? A partir do surgimento do campo elétrico, na situação de equilíbrio, os portadores de carga que constituem a corrente elétrica não serão mais desviados de sua trajetória original, pois a força elétrica terá a mesma intensidade da força magnética. Vamos ilustrar este fato nas duas figuras. A força magnética está atuando na vertical e para baixo nas duas situações, assim como a força elétrica está atuando na vertical e para cima nas duas situações. Muito bem. Observe as forças ilustradas. Se a intensidade da força elétrica é igual à intensidade da força magnética, nós podemos, a partir dessa igualdade, determinar a velocidade de deriva dos portadores de carga. Igualando as duas forças, nós vamos obter a força elétrica é o módulo de Qzinho vezes o campo elétrico, e a força magnética é dada pelo módulo de Qzinho vezes V vezes B. Observando a figura, note que o vetor velocidade e o vetor campo magnético formam entre si um ângulo de 90 graus, pois a velocidade está na mesma direção e sentido ou na mesma direção e sentido oposto ao eixo X. E o vetor campo magnético está atuando na mesma direção e sentido do eixo Z. Consequentemente, esse produto vetorial nos dá o módulo do vetor V, simplesmente Vzinho, vezes o módulo do vetor B, simplesmente B, vezes o seno de 90 graus, que é 1. Muito bem? Simplificando o Qzinho com Qzinho, vemos que a velocidade de deriva dos portadores de carga é dada pela razão E sobre B. Muito bem? Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Dando sequência, assumindo que a barra condutora possua uma largura igual a Dzinho, a força eletromotriz Hall transversal à corrente elétrica pode ser calculada através da seguinte expressão. A força eletromotriz Hall é dada pelo produto da intensidade do campo elétrico pela distância Dzinho entre a base superior e a base inferior. Vamos agora ilustrá-la nas duas figuras. Então, nós temos aqui a força eletromotriz Hall transversal à corrente elétrica estabelecida. Muito bem? Na determinação da força eletromotriz Hall, eu vou substituir a intensidade do campo elétrico pelo produto Vzinho vezes B. Consequentemente, obtemos força eletromotriz igual a V vezes B vezes a distância entre a base superior e a base inferior da barra condutora.
Muito bem. A velocidade de deriva dos portadores de carga que constituem a corrente elétrica pode ser obtida a partir dessa expressão. Vamos isolar nessa expressão o módulo de Vzinho. Consequentemente, a força eletromotriz Hall transversal à corrente elétrica estabelecida pode ser calculada a partir da seguinte expressão. Nós temos aqui o módulo do vetor densidade de corrente sobre o número de portadores de carga por unidade de volume, vezes a carga Qzinho em módulo de cada portador, que constitui a corrente elétrica, vezes a intensidade do campo magnético, vezes a distância Dzinho. Muito bem. Observe que, a partir dessa expressão, é possível medir a força eletromotriz Hall entre a base superior e a base inferior. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Para finalizar este vídeo, eu vou recorrer a um exemplo para que você possa perceber que esse valor é extremamente pequeno. Então vamos lá. Eu vou assumir que a distância Dzinho vale 1 centímetro. Portanto, a distância entre a base superior e a base inferior corresponde a 10 elevado a menos 2 metros. Então vamos lá. Para uma barra condutora de cobre. Então, Dzinho corresponde a 10 a menos 2 metros. Eu vou assumir que essa barra possui uma espessura E de 0,1 milímetro. Portanto, nós temos aqui 10 elevado a menos 4 metros. Observe que Dzinho vezes E corresponde ao valor da área de seção transversal da barra condutora. Muito bem. A intensidade de corrente elétrica é igual a 10 ampere. A intensidade do campo magnético vale 1 Tesla. O módulo da carga Qzinho é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. E, por fim, o número de portadores de carga por unidade de volume de uma barra condutora de cobre é aproximadamente igual a 8,5 vezes 10 elevado a 28 elétrons por metro cúbico. Muito bem. Substituindo todos esses dados nessa expressão e lembrando que o módulo do vetor J pode ser calculado também pela razão I sobre a área de seção transversal A, você vai obter o seguinte resultado. Então vamos deixar a expressão no formato para a substituição dos dados. Então vamos lá. A força eletromotriz Hall fica dada por I vezes B vezes D sobre a área de seção transversal, que é Dzinho vezes a espessura E, muito bem, vezes Nzinho vezes o módulo de Qzinho. Substituindo os dados e efetuando os cálculos, você vai encontrar um valor aproximadamente igual a 7,4 microvolts. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.